Santa Teresa d'Ávila nos dirá: Deus é lógico. Ele não quer trabalhar em nossa alma sem o nosso consentimento. Olha como isso é importante. Deus não quer trabalhar em nossa alma sem o nosso consentimento. Por isso que Santo Agostinho vai dizer: Deus nos criou sem nós. Deus não precisou de você para criá-lo, para criar você. Deus não te pediu permissão. Você não teve que dizer sim ou não. Imagina, Deus perguntar para você antes de criar você, mas você não existia, como é que Ele vai te perguntar se você quer ou não ser criado? Então você foi criado e Deus simplesmente quis te criar. Então Deus criou você sem você. Deus não precisou de você. Mas Agostinho vai dizer que o mesmo Deus que te criou sem você não pode te salvar sem você. Ou seja, Deus criou o ser humano em liberdade. A capacidade de querer ou não a Deus. Portanto, quando nós falamos de oração, a oração é um ato de liberdade. A oração é a ação de Deus na sua alma. Mas como é que Deus vai agir na sua alma se você não permite? Deus só pode agir na sua alma se você permite. Então o relacionamento de Deus conosco, o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de liberdade, de escolha. Você quer ou não? Então Deus não quer trabalhar na sua alma impondo. Deus não quer trabalhar na sua alma te obrigando. Não. Deus nos fez livres. Ele nos deu uma vontade livre. E respeita soberanamente nossa liberdade. E o mais bonito não é só Ele ter dado a liberdade. Sabe por quê? Quantas vezes você deu algo para alguém, você deu algo para o seu filho e depois você se arrependeu do que você deu? Aí você deu e falou: não, dá isso daqui, chega, não vai mais ter não. Então quantas vezes você deu algo para o seu neto, você deu algo para o seu filho, você deu alguma liberdade para o seu filho, mas depois você tirou. Deus nos fez livres. Ele nos deu uma vontade de livre e respeita soberanamente nossa liberdade. Ele respeita. Não há nada que possamos fazer para perder a nossa liberdade. Quantas coisas já aconteceram na história? O pecado de Adão e Eva, o pecado na época de Noé, o pecado na época de Moisés. O pecado na época de todos os profetas, o pecado na época dos apóstolos, o pecado na nossa época e em todos os pecados, em todos os momentos da história, Deus nunca tirou a nossa liberdade. Minha gente, que Deus é esse? Porque veja, o que é a liberdade para Ele? A liberdade pode ser muito perigosa para Ele, porque é pela liberdade que eu posso dizer não a Ele. E veja, Ele sendo Deus, Ele sendo todo-poderoso, Ele podia tirar, Ele pode tirar? Pode. Ele podia tirar a liberdade de nós, e se Ele quisesse, Ele poderia, mas Ele não vai fazer isso. Ele não fez, não vai fazer. Mesmo com o risco de usarmos mal a nossa liberdade. Ele nunca fará um santo e nunca nos santificará sem a nossa vontade. Ora, se você for lá na sua Bíblia, primeira carta aos Efésios, capítulo 1.
Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então você foi escolhido antes da criação do mundo. Aqui você não teve poder de escolha. Então aqui você não teve poder de escolha. Você não teve o poder de escolha. Pensa em mim, Deus. Escolhe a mim, me escolhe. Não, você não existia. Você não existia. Então ninguém pode ter essa opção. Me escolhe, Deus, me escolhe. Como está escrito aqui. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então você foi escolhido porque ele quis. Porque ele criou você. Você já estava no coração de Deus, você já estava na mente de Deus, você já estava nos pensamentos de Deus. Mas para que ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então preste atenção, para criar você, ele não precisou de você. Mas para te fazer um santo, porque é só ele que vai te fazer santo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos, para te fazer um santo, para santificar você, ele não vai poder fazer isto sem a sua vontade. Portanto, a primeira coisa para ser santo eu preciso querer. Deus não vai realizar um ato de santificação na sua vida se você não quer. Eu já contei aqui, um dia eu saí da missa, eu era pároco, saí da missa. Eu cumprimentei todas as pessoas ao sair da missa. Eu fico atrás da igreja, cumprimento todas as pessoas que estão saindo da igreja. Numa dessas, uma mãe com um filho de mais de 30 anos do lado, falando, reza pelo meu filho. Mas qual é o problema? Meu filho está nas drogas. Ela falou ali na frente do filho, meu filho está nas drogas, ele precisa sair disso. Eu olhei para o filho dela e perguntei, meu filho, você quer sair das drogas? Eu tenho como lhe ajudar. Ele olhou para mim e disse, não, padre, eu não quero sair das drogas. Eu olhei para a mãe dele e disse, então se seu filho não quer, não tem o que eu possa fazer. Tchau. Você nunca pode se tornar um santo, você nunca pode deixar um vício, você nunca pode deixar de ser pecador se você não quer deixar de ser pecador. Você nunca pode deixar de parar de fumar se você não quer parar de fumar. Você nunca vai deixar de parar de beber se você não quer parar de beber. Você nunca vai parar de cometer o pecado se você não quiser parar de cometer o pecado. Então veja, a santidade é um ato de escolha. Primeiro passo, eu preciso querer. Então Deus não vai fazer o santo à força. Até porque se fosse assim, todo mundo seria santo. Todo mundo seria santo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam santos. Então se fosse só o querer de Deus, todo mundo seria santo. Mas Deus respeita a liberdade das pessoas. Deus não vai te obrigar à santidade. Então, porque para você ser santo, você precisa rezar. Para você ser santo, você precisa buscá-lo. Para ser santo, você precisa buscar os sacramentos. Para ser santo, você precisa observar os mandamentos. Então, imagina, como é que Deus vai fazer? Deus vai te obrigar a fazer isso? Não. Ele nunca fará um santo obrigando ele a isto. É isto que Deus espera. Este dom de si. Então o que Deus está esperando? Ele está esperando que você se entregue. Esse reconhecimento de sua supremacia, de sua transcendência. Então o que Ele está esperando? O dom de si. Você vai se entregar, você vai se dar. E você vai se dar porque você quer. É interessante porque hoje, no mundo que a gente vive, nesse mundo, desculpa as palavras, neste mundo do mimimi. Porque a gente vive no mundo do mimimi. Onde você já não pode falar mais o que você pensa. Onde simplesmente omitir uma opinião
sobre qualquer assunto. Você já pode ser processado, você já pode ser preso. E vou até parar de falar disso. Que nem, é até perigoso falar disso no mundo de hoje. Mas nesse mundo do mimimi, quando a igreja expressa um pensamento, expressa uma opinião, o mundo diz assim muitas vezes: ah, mas isso é moralismo, ora, mas isso é preconceito, mas ora, blá, 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 e o mundo fica falando mimimi, blá, 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 blá. Parece que eu falar, veja, eu estou falando a opinião de Jesus Cristo, opinião de Jesus Cristo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra. Ah, mas é preconceito, ah, mas isso, mais aquilo, ah, mas é muito moralista. Aí eu estou lendo a opinião da igreja, opinião da igreja. Opinião assim, eu quero dizer opinião no sentido de pensamento, como a igreja pensa, como a Sagrada Escritura pensa. Na verdade é mais do que uma opinião. Então, ou seja, eu estou aqui lendo a Bíblia, falando do pensamento da igreja. Olha, é isso que Cristo fala. Aí, blá, 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 é preconceito, é moralismo, papapá. Sendo que uma coisa que todo mundo está esquecendo ou não quer entender. Quando eu falo isso aqui para você, eu não estou obrigando você a fazer. Eu não estou obrigando você. Ah, mas é moralista? É, mas você segue se você quiser. Eu tenho culpa que está na Bíblia aqui. Por exemplo, se eu fosse pegar uma que tem vários pecados aqui. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Aí vem aqueles que gostam de ter sexo fora do casamento. Aí tá falando aqui que não pode ter fornicação. Ah, mas é muito moralista, porque no mundo de hoje, como é que eu não vou ter sexo no namoro? Como é que eu não vou ter sexo no noivado? Ei, mas eu só estou te falando como Jesus Cristo pensa. Se você quer seguir ou não, você é livre. Me diga, quem é que está te obrigando? Quem é que está obrigando a pessoa? Então esse papo de que a igreja é preconceituosa, a igreja é moralista, não. Agora, o que está na palavra de Deus é o que Deus pensa. Quem escreveu esse texto que eu estou lendo para você foi um homem que Jesus Cristo converteu, Paulo apóstolo, se tornou um dos grandes homens da igreja cristã, da igreja católica, e ele escreveu isso daqui sob a inspiração do Espírito Santo. Então, os cristãos não fazem sexo fora do casamento. Está obrigando? Não está obrigando, mas está falando a verdade para Deus. Ah, mas os que gostam de encher a cara, aí está falando que não pode ter bebedeiras. Sim, para seguir Jesus Cristo é uma obra carnal. A Bíblia está falando que é uma obra carnal. Bebedeira é uma obra carnal. Ah, mas não concordo. Beleza, você não concorda, mas não deixou de ser o pensamento de Cristo. E você não concorda com o pensamento de Cristo? Tudo bem. Agora não venha chamar o pensamento de Cristo preconceituoso, moralista, aquela coisa toda, não. Não. Ele não está obrigando ninguém a seguir. Mas isso aqui é para quem quer segui-lo, entendeu? Se você quer segui-lo, tem que ser do jeito que ele está dizendo aqui. Ah, mas aí está falando de orgias. Eu quero fazer orgias. Você vai fazer suas orgias. Mas se você quiser seguir Jesus Cristo, você não pode fazer orgias. É obrigado? É obrigado? Veja, você é obrigado a seguir isso aqui? Não. Você é obrigado a seguir o catecismo da Igreja Católica? Não. Gente, Deus respeita a sua liberdade. Então, no mundo que a gente está, a pregação do Evangelho virou ofensa. A pregação do que a igreja acredita virou ofensa. Por que o mundo se incomoda tanto quando ouve a verdade das Sagradas Escrituras? Por que o mundo se chateia quando ouve as verdades da igreja?
Sendo que a igreja, se você quiser continuar vivendo o contrário, beleza, ninguém vai te obrigar a fazer o que está aqui. Ninguém vai te obrigar a fazer o que está aqui. Então por quê? Por que essa perseguição toda? Por que chama preconceito? Por que isso? Por que tudo aquilo? Talvez seja porque quem está no mundo gostaria de pecar em paz. E talvez seja duro ouvir uma verdade, a qual fica na sua cabeça, que diz e que fala que o que você está fazendo está errado. Então talvez essa pessoa gostaria de pecar em paz, e não com este valor moral. Não sei. Eu estou falando tudo isso para dizer o quê? Deus nunca tirou a liberdade de ninguém. Você vai seguir Jesus se você quiser. Eu me converti com 14 anos de idade. Ninguém me obrigou. Não foi minha mãe que me obrigou, não foi meu pai que me obrigou, não foi o padre que me obrigou, não. Eu vivi uma vida antes de Cristo, uma vida de pecado. Mas depois que eu encontrei Cristo, eu não quis mais seguir o mundo. Eu não quis. Eu tomei a decisão por abandonar o mundo e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas não foi uma imposição de Cristo, não foi uma imposição da igreja. Eu quis. Agora, para eu chegar a esse querer, alguém pregou a palavra de Deus para mim, alguém me ensinou as coisas de Deus, alguém me ensinou as coisas da igreja. Mas quando elas me ensinavam as coisas da igreja, não é que elas estavam me impondo. Elas simplesmente estavam me ensinando, me mostrando um outro caminho que não fosse aquele que eu estava trilhando. E eu livremente disse, eu quero esse caminho que vocês estão me oferecendo. O caminho de Jesus, o caminho da palavra, o caminho da igreja católica. Eu quero. Não é uma obrigação.